Olá, eu sou Ana Marília Carneiro, aluna da pós-graduação em História da UFMG. Hoje o canal Vara História e o 6º Encontro de Pesquisa em História da UFMG se unem para entrevistar Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e conferencista convidado do nosso evento. Boa noite, professor. Obrigada por aceitar conceder a entrevista. Boa noite, querida. Eu que agradeço o convite. Vamos à primeira pergunta. O uso do conceito de saudade e a memória como espaço da saudade está presente em parte importante da sua produção intelectual. Em seu livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, o Nordeste é analisado como região fundada na saudade e na tradição, pautada na reminiscência e no saudosismo do passado como forma de justificar o presente. Na conferência de hoje, no Encontro de Pesquisa em História da UFMG, Encarnações da Saudade, Tempo, Rupturas e Permanência ao Resto dos Corpos, o tema da saudade aparece como fio condutor do seu argumento. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre a potencialidade e a operacionalização dos sentimentos como categoria teórica para a escrita da história. Os sentimentos, eles permitem, né, que nós abordemos conjuntamente as dimensões subjetivas e as dimensões materiais, né, da vida humana, da vida social, né? Os sentimentos, eles são, ao mesmo tempo, algo que constituem o que a gente chama de subjetividade, né? Mas que se manifestam, se expressam através de gestos, comportamentos, né, que se materializam em discursos, que se materializam em práticas, né? Isso permite que nós abordemos qualquer evento histórico nessas duas dimensões. A dimensão da materialidade, desde a materialidade dos corpos, porque os sentimentos se expressam ao resto dos corpos, os sentimentos arrepiam os corpos, os sentimentos movem os corpos, os sentimentos fazem os corpos tremerem, não é? Chorarem, não é? Se moverem, dirigem em grande medida os gestos, né? Os comportamentos, e por outro lado eles se expressam, se materializam através de vários tipos de discurso, né? A saudade é, por exemplo, o sentimento com o qual eu trabalho, né? É um sentimento que se expressa através da poesia, da literatura, do cinema, da pintura, né? Das artes de uma forma geral. Quer dizer, e se a gente for falar de um sentimento como o amor, por exemplo, né? Quer dizer, que está presente em quase todo tipo de manifestação discursiva, né? Quer dizer, a gente tem discussões filosóficas, nós temos discussões, né, literárias sobre a temática do amor. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente não tem essa sofisticação em torno da saudade, mas em Portugal você tem desde uma teologia da saudade, né, até uma filosofia da saudade. Quer dizer, existe uma reflexão, por exemplo, teológica de que nós somos ontologicamente seres saudosos porque nós temos saudade do paraíso, por causa da queda. Nós caímos e nós sentimos saudade dessa condição paradisíaca em que nós vivíamos. Então a gente tem saudade da presença no paraíso, a gente tem saudade de Deus, né? No século XVII, em Portugal, existe inclusive um gênero literário chamado Saudades de, né, que era basicamente saudades do divino, né, de determinadas dos santos, ou a saudade de alguém muito importante da sociedade, saudade do rei, saudade do príncipe, né? Isso era um gênero narrativo, né? Então os sentimentos, eles permitem que a gente trabalhe com essas duas dimensões, que é a dimensão da vida, que é a dimensão que a história trabalha, que é, né, a dimensão material e a dimensão subjetiva, a dimensão psicológica, né? Quer dizer, os sentimentos, eles obedecem a uma gramática que é social, e isso interessa também ao historiador. Quer dizer, como é que o historiador pode estudar os sentimentos? Porque eles se materializam através de gramáticas sociais. Quer dizer, cada sociedade define códigos de expressão de dados sentimentos. Então, se você vai fazer uma história da saudade, é porque a saudade não se expressa sempre da mesma forma. Quer dizer, o ser saudoso não gesticula do mesmo jeito, não olha do mesmo jeito, né? Não fala do mesmo jeito, porque depende da cultura, depende da ordem social, né?
No caso da saudade, inclusive, a palavra não existe em outra língua a não ser a língua portuguesa. Não é? Quer dizer, não é que as outras culturas as pessoas não sintam falta das coisas, mas não mobilizam esse conceito, mobilizam outros conceitos. Então esse conceito já dá a singularidade, né, desse sentimento. Então assim, uma coisa que eu venho discutindo muito ultimamente é justamente a ausência dos corpos na história, né? Os historiadores, né, os personagens históricos não têm corpos. Os personagens históricos são cabeças, normalmente, que têm projetos, têm ideias, têm pensamentos, mas eles não têm corpos. E os sentimentos, é muito difícil você trabalhar com sentimentos sem levar em conta a expressão nos corpos. Porque esses códigos sociais são, como já dizia Marcel Mauss, lá no começo do século XX, são códigos de corporeidade, de produção dos corpos. Então a gente aprende que dados sentimentos devem ser expressos de determinadas formas. Não é, por exemplo, se você vai fazer uma declaração de amor, não é crível que você faça uma declaração de amor só rindo para alguém, rindo. A pessoa não vai acreditar na sua confissão. Quer dizer, exige um olhar, existe a fabricação de um rosto, o aprendizado de um rosto, de uma rostidade, quer dizer, eu te amo. Não é? Existe um aprendizado de uma voz, existe o aprendizado, né, de uma forma de se dirigir, né, de se colocar em relação ao outro, não é? Então todos os sentimentos implicam isso, implica a aprendizagem de um corpo, a aprendizagem de rostos, não é? A aprendizagem de espécie de máscaras sociais, né, que são aprendidas, né, que nós aprendemos no processo de socialização. E você publicou o artigo As Imagens Retirantes, a constituição da figurabilidade da seca pela literatura do final do século XIX e início do século XX, na Varia História, número 61, de janeiro de 2017. Esse artigo aborda a historicidade da palavra seca e a relaciona, entre outras coisas, com a criação da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas em 1919. O que foi a inspetoria e como ela atuou na construção do conceito seca no Nordeste? Como a gente aprendeu, né, sempre lendo Michel Foucault, né, os saberes normalmente partem de locos institucionais. As instituições são fundamentais para cristalizarem determinados saberes, né, e articularem determinados poderes em torno desses saberes. Então, evidentemente que o discurso da seca já vinha se elaborando desde o final do século XIX, né? Desde a chamada Grande Seca de 1877, 1879. Mas a inspetoria vai dar um locus institucional a esse discurso. Quer dizer, a inspetoria vai ser um lugar onde você vai ter especialistas, técnicos, não é? Em várias áreas, dando legitimidade, oficializando esse discurso, né? Esse discurso que já circulava, né, através da literatura, que circulava através das falas parlamentares, né, que circulava através, né, de trabalhos no campo da história, da sociologia, né? Ele agora vai ganhar um local de legitimação técnica, né? O Instituto é um lugar onde você vai contratar técnicos para buscar soluções para a seca, né? Fazer estudos em torno das secas. Quer dizer, e, portanto, lá você vai ter, né, essa oficialização, legitimação e materialização institucional desse discurso. Esse discurso vai ter um locus, que é inclusive importante porque é um locus localizado na capital federal, quer dizer, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, embora seja para atuar no Nordeste, não fica no Nordeste, quer dizer, é uma inspetoria que fica no Rio de Janeiro, né? Então próximo do governo central. Então de lá, o Rio é em grande medida o centro do Brasil, né? Que veicula um discurso, né, para toda a nação, e essa instituição ela vai ser fundamental porque ela vai congregar, evidentemente, né, intelectuais, mas também pessoas ligadas às elites políticas desse espaço. Quer dizer, quem vem a ocupar os cargos nessa instituição são pessoas indicadas por essas elites políticas que passam a ter audiência, que passam a ter um lugar, inclusive, para dialogar com o Estado, para dialogar com a imprensa, para dialogar com o parlamento,
né? Então, e tudo embasado no prestígio do discurso científico, que é um discurso que na modernidade dá legitimidade a toda e qualquer demanda, né? Então você vai ter a contratação, né, de hidrólogos, geólogos, né, pessoas especialistas em botânica, pessoas especialistas, né, em solo, em açudagem. Então são técnicos que vão para lá, engenheiros, que vão produzir, né, e o Instituto tem uma revista, quer dizer, tem uma produção regular de discurso que vai dando, legitimando e vai dando consistência e materialidade a esse discurso da seca, né? Porque ele não fica pairando, né? Porque as pessoas, quando muitas vezes você estuda discurso é uma coisa que paira no ar, né? Mas o discurso não paira no ar, o discurso é material, né? O discurso se institucionaliza, se materializa em práticas, em ações, inclusive em ações políticas. Obrigada, professor. O artigo do professor Durval está disponível no site da Varia, www.variahistoria.org. Continue assistindo ao nosso canal.